prioridade para notícia ao vivo, Pablo Nascimento. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Tá Onde e Por quê? Boa tarde, Garcia. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. A gente está aqui agora no bairro Conjunto Paulo VI, região nordeste de BH, onde uma casa desabou há pouco mais de uma hora aqui na região. A gente tem informações iniciais de que 5 pessoas estariam dentro desse imóvel. Inicialmente 4 foram retiradas e já foram atendidas. A gente acabou de presenciar aqui, vamos mostrar as imagens em instantes, a retirada de uma pessoa que estava ainda lá embaixo, dentro dessa parte do imóvel. A gente tem algumas informações do Corpo de Bombeiros de que eles trabalham para fazer o resgate de uma pessoa ainda que está entre os escombros. Não sabemos afirmar se a pessoa que acabou de ser retirada é a que de fato estava debaixo dos escombros, mas foi um momento de muita comoção há poucos minutos atrás, quando essa mulher, a gente não sabe precisar a idade, mas foi possível ver que é uma mulher, foi retirada da área do terreno desse imóvel. Todas as pessoas que estavam aqui no entorno aplaudiram. Garcia, a informação de momento é de que há uma mobilização muito grande por parte do Corpo de Bombeiros para poder dar uma resposta rápida nessa ocorrência. A gente sabe que tem ocorrências de chuva por toda a cidade, mas o efetivo do Corpo de Bombeiro, grande parte, veio mobilizado aqui para a região. As informações ainda são iniciais, são poucas, mas ainda não há informação sobre o estado de saúde dessas pessoas que estavam nesse imóvel. A gente está mostrando agora algumas imagens que o nosso cinegrafista Dedé está fazendo dos bombeiros e da equipe da Defesa Civil e do SAMU saindo da área do terreno, a área do resgate. Qual que é a situação aqui para poder situar vocês de uma forma mais clara e mais tranquila? Essa parte que a gente vê agora de frente é onde ficava a casa. Aqui é uma rua que, segundo os vizinhos, os moradores me contaram que neste local onde não há nada, praticamente há escombros, vocês podem ver aí, ó, tudo quebrado. A gente vê ali ao fundo alguns pedaços, a gente vê material de construção, a gente vê telha, a gente vê também laje quebrada, tem um carro ali que quase caiu do barranco. O que tinha ali? Tinha uma casa que, segundo os moradores, essa casa, olha, o Dedé tá pegando um ponto melhor agora para mostrar, para situar para todo mundo qual que é o cenário aqui. Nesse local, onde a gente vê a atuação do Corpo de Bombeiros, havia uma casa que, segundo os moradores, segundo os vizinhos, essa casa tinha 3 andares. No primeiro pavimento moravam algumas pessoas, era usado como residência, como casa. Segundo pavimento, um salão de beleza, e no terceiro pavimento também usado como casa. A identidade dessas vítimas ainda não foi revelada. Segundo os moradores com os quais eu conversei aqui na região, são pessoas que moravam há pouco tempo aqui no bairro, e essa casa seria uma casa alugada. A gente vai confirmar isso em breve, vai trazer todos os detalhes para vocês. Essa situação assustou todos os moradores, os vizinhos que assistiram à cena ficaram muito assustados pelo barulho. Foi um estrondo muito grande, segundo eles. E quem estava na rua, ou até mesmo nas ruas que ficam na parte mais alta do bairro, viu muita fumaça, né? Devido ao material que ruiu, toda a estrutura que cedeu e foi abaixo. A gente não sabe ainda, Garcia, qual que é a causa desse desmoronamento. Olha só, a gente está mostrando agora um carro que quase caiu do barranco. Esse carro aparentemente estava estacionado, né, num ponto ali que fica entre uma barbearia e essa casa que desmoronou. Esse carro ficou com a traseira pendurada ali onde a casa ruiu e caiu. Os moradores tentaram auxiliar essas vítimas, as pessoas que estavam no imóvel. A gente não sabe o grau de parentesco dessas pessoas ainda, mas há algumas informações que não estão bem alinhadas, como exemplo, a idade das vítimas, o grau de parentesco delas. Inicialmente falando que poderia ter criança na casa, mas parece que a informação a gente que tem no momento é de que é uma adolescente. Aqui no bairro, Garcia, tá chovendo, como todo Belo Horizonte, né? Ontem a gente viu uma cena muito triste, né, no Barreiro alagado, mas a gente não sabe ainda dizer se isso tem relação com esse cenário de chuva. Vamos acompanhar agora uma entrevista aqui com uma testemunha, a Jéssica, moradora da região, que ela acompanhou tudo. A gente ouviu isso, aí eu vim tentar chamar os vizinhos para falar, que a gente conseguia ver os barulhos, só que eles não respondiam.
Aí nisso aí, quando eu entrei pra dentro de casa, a casa desabou. Ou seja, de madrugada você já ouviu o barulho que tinha alguma coisa errada, né? Já estava apresentando trinca, rachadura, alguma coisa assim na casa. Já estava apresentando trinca, já estava esfarelando. Quantas pessoas moram nessa residência? Oh, a minha resistência que eu tava 6 pessoas. E nessa residência que desabou? Nessa residência que desabou, eu não sei, que eu só vi 2 homens que quando a casa desabou, saíram. Que eu vi só 2 homens e o resto que estava lá dentro eu não consegui ver. Você só escutou os barulhos então, você e sua família durante a madrugada, mas você chegou aqui na casa correndo para tentar algum tipo de apoio? Eu só tentei gritar os vizinhos lá para falar que eu escutei uns barulhos, só que eles não estavam chamando, tentei bater no portão, eles não estavam ouvindo. Entendeu? Aí não deu tempo de eu tentar. Não conseguiu falar com eles? Não consegui falar com eles e fui pegar o telefone para ligar para a Defesa Civil, não deu tempo, eu comecei a ficar desesperada. Você ficou com medo de atingir outras residências, até sua casa, inclusive? A minha casa, assim, atingiu uma parte, só que a parte que atingiu foi do quarto, a gente estava na sala, então não atingiu. Jéssica, você conhece esses vizinhos, moradores? Qual que é a idade deles? O que eles faziam? Não, eu não conheço, porque eu não conversava. Quem deve conhecer meu marido, eu não conheço eles. Já havia percebido algum risco de deslizamento, alguma água vazando aqui na região? O marido já estava percebendo, já tinha avisado a dona da casa que estava tendo vazamentos na parede e a casa estava começando a esfarelar. Nessa casa que ruiu? Já tinha comunicado a dona. Os moradores contaram que era uma casa de 3 andares e havia também um salão de beleza. Tinha alguém no momento, você sabe dizer? No salão não tinha ninguém não, nessa casa que estava aí tinha, que eu falei que eu vi os 2 rapazes que eu vi saindo no momento e essa mulher que ficou lá de baixo. Foi por volta de que horas e qual foi o cenário que você viu? Quando você veio para a rua e viu a situação, o que você enxergou? Quando eu vim para a rua, já estava escutando uns estalos. Aí o meu avô já tinha falado assim que ficar atento que aparecendo que vai cair. Que começou a passar, a rachadura começou a negociar e começou os estalos e a pilastra já tinha caído uma parte. E numa pilastra caiu uma parte, a outra pilastra caiu e a casa desabou. Mas essa rachadura apareceu hoje ou é algo que estava acontecendo há alguns dias já? Tinha aparecido hoje numa base de 10h30 que eu subi aqui, a rachadura tinha aparecido no chão. Na base que já estava com a pilastra estava caindo. E a casa é apenas uma família que vivia ali ou mais de uma família? Eu não consigo falar porque eu não conversava, não tinha negociado, quem conversava era meu marido, entendeu? Vocês chegaram de tentar falar com a Defesa Civil no momento, deu tempo, o que aconteceu? Ou foi só desespero mesmo na hora? Foi desespero, eu não consegui, eu ia até ligar para a Defesa Civil na hora, só que aí nós ficamos desesperados, eu não conseguia pegar o telefone e nós ficamos desesperados, não conseguimos. Jéssica, tem um carro aqui do lado que quase caiu também, né? Sabe se é dos moradores, da casa vizinha? Bem pertinho, né? Não sei informar também esse carro aí. Jéssica, quando a casa desmoronou, qual foi o cenário encontrado por você aqui na rua? Qual foi a reação dos moradores? Os moradores ficou muito preocupados, achando que tinha atingido a gente. Eu fiquei desesperada achando que meu marido estava descendo a escada, tinha atingido ele. E nós ficamos muito desesperados. Ficamos assustados até agora, né? Emocionada, inclusive, né? Estamos. Muito, né? Toda razão, né? Jéssica, e quando os bombeiros chegaram aqui para poder iniciar o trabalho, como foi? Vocês viram alguém sendo resgatado? Alguém conseguiu sair antes dos bombeiros chegarem? Antes do bombeiro chegar, conseguiu sair os 2 rapazes. Os 2 rapazes estavam debaixo, que parece que eles só ralaram, não sei se feriram, aí eles conseguiram negociar. E eles falaram, fica quieto, fica quietinho que nós chamamos da Defesa Civil. Aí nós ficamos quietinhos ali, aí na hora da Defesa Civil chegou, eles ajudaram a gente sair dali. E a partir daí o Corpo de Bombeiros chegou aqui com a Defesa Civil e a operação continuou. Você acompanha as buscas? O trabalho dele, a retirada das vítimas. Aí nós ficamos aqui, aí eles estavam tentando socorrer nós, tentou socorrer uma mulher que estava lá de baixo. Aí eu não sei se ficou mais gente, que eu não sei quantas quantidade de pessoas tinha na casa. Jéssica, você mora aqui há muito tempo, qual que é o contexto aqui do bairro? Já teve alguma ocorrência desse tipo aqui antes? Se já tinha acontecido? Olha, no momento só eu vi que tinha acontecido só numa casa, numa vizinha da Rede Boa ali no momento, mas só tinha muito tempo isso que aconteceu. Entendeu? Você mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui já tem 22 anos que eu moro aqui. Nunca percebeu uma situação como essa? Não, só uma só que eu vi ali na Rede Bull, que a casa também desabou na cabeça da vizinha.
Mas não tinha acontecido, já tinha um tempinho que não tinha acontecido isso mais. Chega esse momento de chuva, principalmente a gente fica em alerta. Jéssica, obrigado, tá, pelas informações, tá? Bom descanso para você aí. Garcia, eu vou agradecer a Jéssica aqui, vou continuar a cobertura aqui mostrando, convidando o Dedé pra gente mostrar como é que tá a situação agora, a situação de momento. Tá começando a chover um pouquinho aqui, a mais forte, então vou recapitular algumas informações que a Jéssica, uma testemunha, moradora, mora aqui pertinho, do lado da casa que caiu, nos passou. A informação que ela trouxe inicialmente é que ela e o marido haviam percebido trincas e rachaduras se abrindo aqui em frente à casa, logo cedo, por volta das 10 da manhã, tentaram avisar os vizinhos, alertá-los ali para a situação, mas pouco tempo depois a casa já ruiu. A casa desceu, veio, né, todo esse cenário de destruição e infelizmente não deu tempo nem mesmo de acionar a Defesa Civil no momento para tentar evitar assim, uma tragédia maior. Se é que é possível a gente falar de, né, algo positivo no meio disso tudo, é que pelo menos ela contou que 2 pessoas que estavam dentro da casa no momento, em primeiro momento, 2 homens, eles conseguiram sair de prontidão e eles mesmos tentaram acalmar a população, falar para a população se tranquilizar que a Defesa Civil já estava acionada e o resgate estaria a caminho já para começar, na verdade, o trabalho de auxílio às vítimas que estavam debaixo dos escombros. A partir daí o Corpo de Bombeiros começou a atuar e quando nossa equipe chegou aqui no local, a gente encontrou um cenário de uma operação para resgatar uma pessoa ainda, que a gente vai atualizar em breve as informações, se ela já conseguiu ser retirada. A gente não sabe o estado de saúde dessas pessoas, mas quando eu cheguei a informação de que ela estava viva e havia algum contato ali com a equipe de resgate. Quais são as instituições que estão envolvidas aqui no momento? Foi montada uma mega operação. O Corpo de Bombeiros foi o primeiro a chegar, a gente já consegue perceber o uso de máquinas, elementos que ajudam a auxiliar no resgate, principalmente porque é um resgate delicado, porque se trata de uma casa de alvenaria, então tem estrutura de laje. A gente sabe que é muito pesado, né? Então, muita estrutura de laje, tijolos, e que esse material é difícil, né, de quebrar e principalmente porque corre o risco de ferir as pessoas. Então o Corpo de Bombeiros trouxe máquinas e material que dá apoio nessa busca. A Defesa Civil também veio para poder monitorar a situação e ajudar no auxílio às pessoas do entorno e avaliar a estrutura. Neste momento a gente ainda não sabe se há algum abalo estrutural nas casas do entorno. Nós vamos atualizar essas informações daqui a pouco com a equipe da Defesa Civil. Logo aqui também na entrada da comunidade, a gente já percebeu também apoio da Polícia Militar auxiliando nessa ocorrência para que houvesse uma organização para que cercasse aqui a área e evitar a aproximação de curiosos, para que isso não atrapalhe, inclusive, o trabalho da equipe de resgate. Foi um momento muito emocionante que nós acompanhamos logo após chegar aqui, foi o resgate de uma das vítimas. Ela estava na parte bem baixa ali do terreno, o Corpo de Bombeiros conseguiu mobilizá-la, colocá-la na maca, e os agentes subiram com ela aqui para a rua, porque a rua está no nível mais alto. Trouxeram ela para a rua, levaram ela para a ambulância do SAMU, que também auxilia nessa ocorrência, e todos os moradores aqui da região ficaram muito emocionados e aplaudiram os bombeiros pela atuação deles. Garcia. Faltando 18 para 1, é o seguinte, aproveitando a nossa audiência rotativa, muita gente pegou a história no meio do caminho, mas já está sabendo que foi no conjunto Paulo VI, região nordeste de Belo Horizonte, uma casa de 3 pavimentos. 2 coisas, eram 5 pessoas, 4 saíram e uma está soterrada, é isso? E outra, chovia no momento ou não? Mesmo que não estivesse chovendo, a gente entende também, porque estava chovendo muito dias para trás e tem a saturação do solo. E de repente isso tem contribuído para o desabamento dessa casa. Confirma essas 2 situações para mim. 5 pessoas, 4 saíram, uma está soterrada e se chovia no momento do desabamento.
Garcia, a gente vai atualizar muito em breve com o Corpo de Bombeiros, assim que liberarem aqui, em relação a essa quinta vítima. Mas em relação à situação de chuva, o que nos explicaram foi o seguinte: os moradores contaram que não estava chovendo no momento do desmoronamento e nem mesmo ontem. Não foi um cenário de chuva encontrado, não. Sabe? Eu conversei com os moradores para ver se tinha até risco geológico, porque a gente sabe que nesse momento é um momento de chuva, né? A gente entra na temporada de chuva no mês de outubro, que vai até março, a cidade começa a ficar em alerta. Belo Horizonte tem uma central de monitoramento muito grande que consegue identificar os pontos de risco geológico. A Defesa Civil monitora isso muito bem e acaba atualizando essas informações o tempo todo. Em relação à chuva, que no momento não tinha. A cidade ontem enfrentou grandes temporais, principalmente na região do Barreiro, como a gente noticiou nos nossos telejornais ontem e hoje. Mas aqui ainda não havia informação de chuva no momento do desmoronamento da casa. Quando a gente chegou aqui, sim, começou a chover e a chuva está começando agora a ganhar uma força maior. Garcia, eu vou buscar algumas fontes, vou conversar com a equipe que está trabalhando aqui no momento e em breve eu volto na programação para a gente atualizar essas informações que ficaram em aberto. Paulo VI ao vivo, direto onde a casa desabou, uma casa de 3 pavimentos. Pablo Nascimento atualizando as informações. F5 ao vivo no Balanço. Vamos lá, Pablo. Oi, Garcia, voltamos agora para atualizar todas as informações que estavam em aberto. Vou conversar agora com o Tenente Gabriel Alves, que foi um dos responsáveis por essa operação. Primeira pergunta que todo mundo quer saber, Tenente, de fato, quantas pessoas estavam na casa e qual que é o estado delas agora? Segundo a informação que nós recebemos, tinha 4 pessoas na casa. Quando a gente chegou, tinha apenas uma, as demais já haviam conseguido sair. 3 delas foram para a UPA, a gente não sabe o estado delas, mas a informação é que estavam bem, conscientes, orientadas, com leves escoriações. E a vítima que foi retirada, ela também está consciente, orientada, com uma suspeita de fratura no membro inferior esquerdo. Qual que é o perfil delas? Tem alguma criança no meio? Não, a gente tem informação que eram 4 adultos, sendo aqui ficou sob os escombros do sexo feminino de 15 anos, estava consciente e orientada quando a gente retirou ela. Tenente, qual foi a dinâmica que aconteceu aqui? O que as testemunhas repassaram para vocês? O que de fato aconteceu hoje? A gente só tem informação do desmoronamento, a gente não tem informação do que causou esse desmoronamento, mas a informação de que a casa cedeu e havia essas pessoas no interior dela, sendo uma delas que ficou presa, do sexo feminino. Eu conversei com alguns moradores aqui do entorno durante a nossa chegada e eles falaram que seria uma casa de 3 andares. Teve essa confirmação para vocês? Qual que era o cenário dessa casa? A gente tem informação de que era uma edificação, tinha 2 lojas embaixo, também parte da moradia no segundo pavimento. Também pela estrutura aqui, aparentemente também havia residências na parte de baixo, um total de 4 casas. Mas aí a gente vai ter que apurar ainda com imagens antigas da rua para ver qual que era a real situação antes do colapso. Alguns moradores chegaram a comentar que aparentemente teve uma rachadura que surgiu hoje do nada. Essa informação chegou para o Corpo de Bombeiros? Essa informação não chegou para a gente, mas pode ter realmente acontecido, mas não chegou nenhuma informação desse tipo para o Corpo de Bombeiros. Como foi a dinâmica do resgate? Qual foi o material utilizado e qual foi o grau de dificuldade do resgate? Foi um resgate bastante complexo, a gente contou com um pelotão especializado bombeiro nesse tipo de ocorrência. A gente utilizou material de escoramento e para romper o concreto, a laje, para conseguir acessar a vítima. Então a gente garante a segurança dos militares e posteriormente inicia o resgate da vítima. Como eu havia falado anteriormente, é uma área com muita estrutura, era uma casa com muita estrutura, muita laje. Isso dificultou um pouco o trabalho? Sim, são vários pavimentos na edificação, isso com certeza complicou o nosso trabalho aqui e foi um dificultador. E teve apoio também dos moradores do entorno, eles ajudaram? Sim, os moradores apoiaram no resgate das primeiras vítimas antes das guarnições chegarem. Eles apoiaram na retirada dessas 3 pessoas que saíram primeiro. Também nos apoiaram com as informações, que foi importante para a condução do trabalho, principalmente para a localização dessa vítima dentro da edificação. Essa vítima estava consciente? Ela chegou a dizer algo para vocês durante o resgate? Ela estava consciente, conversando com as equipes, e a gente conseguiu levantar informações junto a ela também. O que ela disse ali? O que foi possível ouvir no primeiro momento? Ela só relatava onde que ela estava, a posição que ela estava e informações necessárias para o resgate, nada além disso. Ela estava consciente, então? Consciente, o tempo todo. O tempo todo. E agora, qual que é a situação dela? Foi levada para o hospital? Foi levada para o hospital de Lomberes. Ela estava consciente, orientada dentro da viatura do SAMU, com suspeita de fratura na perna.
Tenente, outra informação que as pessoas gostariam de saber é se já houve algum tipo de notificação em relação à estrutura dessa casa. Chegou isso para o Corpo de Bombeiros? A gente não tem essa informação ainda de nenhum tipo de interdição nessa residência antes do desabamento. Agora vai ter algum tipo de trabalho no entorno para monitorar a estrutura até mesmo dos imóveis vizinhos? A gente acionou a Defesa Civil de Belo Horizonte, eles já estão presentes, fazendo a vistoria das edificações do entorno e interdição se necessário. O Garcia gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Garcia, estou te ouvindo, pode falar. O que está sustentando aquele carro lá? Está apoiado em quê? E pode cair a qualquer momento? Tenente, em relação ao carro que a gente mostrou nas imagens agora há pouco, tem um carro que está ali suspenso, quase caindo. O que está sustentando ele? Tem algum risco de queda ali? O local ele permanece isolado, né? Então, a direção que o carro poderia cair seria um lugar que já está isolado, então não há esse risco identificado. Mas a gente também vai avaliar se é necessário fazer algum tipo de amarração no carro ou não. Mas vocês conseguiram identificar o que tem ali por baixo? Tem uma laje, se tem um muro de arrimo? Porque o imóvel era um imóvel que tinha andar subterrâneo, né? A gente não fez esse tipo de trabalho ainda de verificação da edificação, mas normalmente é a Defesa Civil que faz essa parte do serviço. Vão vir fazer esse monitoramento ainda, né? Sim. Tenente, obrigado, parabéns pelo trabalho. Garcia, enquanto a gente conversava, a viatura, né, do Corpo de Bombeiros saiu aqui para levar a última vítima resgatada, que foram 4 vítimas, né? Então, atualizando a informação, inicialmente 5 vítimas, agora confirmamos que são 4 vítimas. E eles saíram daqui sob aplausos da população. Os moradores estão muito emocionados e agradecidos à corporação. Eles estão emocionados e agradecidos à corporação pelo trabalho. Inclusive, agora há pouco, uma moradora vizinha que ficou muito emocionada, agradeceu, fez uma oração para agradecer pela proteção em relação a essas pessoas que saíram daqui vivas. Elas, apesar desse cenário de destruição, como vocês podem ver nas imagens, as vítimas saíram vivas e conscientes. As primeiras 2 principais saíram inclusive andando, caminhando por aqui. 2 homens, né, que foram os primeiros a deixar o imóvel, saíram caminhando e assim conseguiram acionar o Corpo de Bombeiros. Garcia, eu vou seguir aqui no local, vou levantar mais informações e ao longo da programação eu retorno com vocês.